O nosso programa já vai começar, mas antes eu quero te convidar para se tornar membro do nosso canal aqui no YouTube. Por R$ 14,99 por mês, você tem acesso a conteúdos exclusivos, aprofundando os assuntos mais importantes do momento. E você já segue o IB nas redes sociais? O seu apoio é muito importante para nós. Desejamos a todos um bom programa. Olá, bem-vindas, bem-vindos. Estou recebendo hoje a Diana Lax-Zischel. Ela é professora de História e de Sociologia do Colégio São Bento e da Escola Alemã Corcovado, no Rio de Janeiro. A Diana é formada em História e Ciências Sociais e tem mestrado em Planejamento Urbano e Regional. Foi coordenadora de conteúdo do Memorial às Vítimas do Holocausto no Rio de Janeiro. E antes de começar a minha conversa com a Diana, a quem eu dou as boas-vindas, eu lembro que membros do canal têm desconto no novo curso do João Miragaia, Introdução à Sociedade Israelense. O cupom está num post feito para membros que aparece na aba Comunidade. E lembro também que tem conteúdo exclusivo essa semana a respeito do sionismo de esquerda, produzido pelo João Miragaia, isso para o clube de membros, que a gente acabou de chamar aqui na introdução da nossa entrevista, R$ 14,99 por mês. Dito isso, Diana, muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada, Leila, pelo convite. Um prazer é meu poder estar aqui compartilhando. Que bom, querida. E eu tive com a Diana, aliás, essa semana na ARI, Sinagoga do Rio de Janeiro, num evento sobre exatamente os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. E aí, a partir desse evento, que foi organizado aí ao longo dos últimos meses, eu tive a ideia, puxa, a gente podia fazer uma entrevista, fazer uma conversa exatamente sobre esse assunto. E é um assunto que mexe com a gente por uma série de motivos, né, Diana? E como eu disse no nosso evento da ARI, eu fui revisitar o Tony Judt, que é um historiador e fez um livro incrível sobre a Europa na segunda metade do século XX, né, o pós-guerra, uma história da Europa desde 1945, e que ele traz elementos dos quais a gente se esquece. Por exemplo, como que tomar consciência do Holocausto foi algo que não foi da noite para o dia nos países europeus, foi algo que não se deu em 1945, no dia 8 de maio, as pessoas acordaram, puxa, né, mataram 6 milhões de judeus, que loucura, o que aconteceu, além de Roma e enfim, nome dos ciganos, né, e homossexuais, etc., etc., e o que foi isso, que genocídio foi esse, foi algo que se construiu ao longo de décadas, no fim das contas, e é interessante como a Alemanha, né, que, enfim, a Alemanha nazista, né, que foi protagonista dessa história, acabou tendo um papel fundamental nessa tomada de consciência, que foi também chave para a própria construção da União Europeia. Sim, exatamente. Passou. Sim. É extremamente interessante esse ponto que você acabou de trazer, Leila, porque realmente são processos, né? Não é da noite para o dia que a sociedade vai tomar consciência sobre todo o processo que vem ocorrendo ao longo de décadas, muito menos que vai ser uma consciência crítica em relação ao processo que aconteceu. A gente repara que logo após a guerra também vão ter processos que vão se dar, né, com esses colaboradores e pessoas pertencentes ao partido nazista alemão, e alguns acontecem dentro da própria Alemanha, outros fora. Então tem o caso da Eichmann em Jerusalém. E por que ele vai se dar em Jerusalém, né? Existe N questões para isso. Um dos motivos é que na Alemanha o corpo de juízes ainda eram juízes que eram do partido nazista. E como é que vai ser alguém do partido nazista que vai julgar Eichmann, que era uma das cabeças, né, grandes cabeças do partido nazista? E o mesmo acontece enquanto professores universitários. A maioria dos professores universitários à época, dado que quem não concordasse com o partido nazista ou era executado ou tinha que fugir, os que sobraram, os que ficaram na Alemanha, eram
colaboradores ou, enfim, eram de acordo com a ideologia nazista. E tudo isso num processo de educação que demora anos. A gente até comentou sobre isso ontem, né? Um processo de educação ele vai demorar anos, ele vai pegar gerações. Então, tudo isso teve que ser repensado. Quem vai estar ocupando o nosso espaço, nosso Estado? Esse Estado vai ser ocupado por quem? Quem são essas pessoas? São pessoas que colaboraram com o Partido Nazista, participaram do projeto nazista ou não? Vão ser pessoas novas? São pessoas novas? Quem são essas pessoas novas? Porque as pessoas novas também foram formadas nas universidades por pessoas com ideologias que caminhavam em conjunto com o nazismo. Então, realmente é um processo que, se ele não for visto de forma holística e integral, ele não ocorre. Ô, Diana, antes da gente continuar conversando, eu vou pedir para a gente passar um vídeo, é um filminho de 5 minutos, feito por um alemão, o Wim Wenders, cineasta, conhecido, acho que da maioria, a respeito do que aconteceu 80 anos atrás. There are places where history was written, yet hardly anyone knows them. One of these places is in the heart of Europe, in Reims. It is, of course, not the famous Gothic cathedral, but a hidden place, which for one night 80 years ago became the center of the world. A school, just an ordinary school. It is right here, on Rue Franklin Roosevelt, that in the late afternoon of May 6, 1945, an American army vehicle pulls up, from which 2 German officers get out, who are immediately escorted into the school building. Colonel General Alfred Jodl and his adjutant Major Wilhelm Oxenius. Nobody knows, certainly not the students of this school itself, that in May 1945 the Allied High Command resides here, and that from the map room of this school, General Eisenhower is in charge of the fortunes of the Western Allies. Of all the secret places in Europe, this was the most secret, a witness to that night later writes. The Germans had come to negotiate a partial surrender on the Western Front only. They wanted to continue fighting against the Soviet army on the Eastern Front, but Eisenhower insisted on a total surrender. Finally, late in the night, at dawn on May 7th, 1945, at 2:41 a.m. exactly, the unconditional surrender of Hitler Germany is signed. It only comes into force the next day on May 8th. At the request of the Soviets, the document is signed once more in Berlin. With this, the darkest period in the history of Europe comes to an end. 12 years of terror, 6 years of war, the Holocaust, the worst crimes the world has ever known, end here, in a school in Reims. As the headquarters are closed, the commander-in-chief returns the keys to the mayor of Reims and says, "These are the keys to the freedom of the world." I was very touched by the sight of these keys, even though now they're just keys in a small museum in a school, and the doors they opened are no longer there. From my childhood onwards, I have lived 80 years in peace. A peace the night in this school brought us all. Today, in its 4th year, there is war in Europe again. It is also a war against Europe. 80 years after the liberation of our continent, we Europeans are realizing again that peace cannot be taken for granted. It is now up to us to take the keys to freedom into our own hands.
Diana, eu acho bonito esse filme e essa mensagem, né, de que a paz não está dada, né, liberdade não está dada. E são coisas que a gente tem que cultivar, que a gente constrói, eventualmente, se a gente dá mole, a gente perde, né, democracias não estão dadas. E acho que essa reflexão é um bocado importante, não? Com certeza. A gente vai reparando que ao longo da história, todos os direitos que a gente tem hoje enquanto direitos naturais foram direitos que não foram concedidos, foram direitos que se conquistou à base de muita luta de organização social, organização política em cima disso, e, consequentemente, a democracia também foi a partir de muita organização social, muita luta social para se conquistar, se dar direitos, se dar deveres ao povo, e tal qual a liberdade, ela também vai entrar nessa chave, né? A liberdade individual, a liberdade social, ela também entra na chave de ela nunca vai ser concedida, ela nunca foi concedida, e se a gente não faz a manutenção desse nosso direito, ele com muita facilidade se esvaia no ar, né? Então, é realmente algo que a gente recorrentemente precisa estar em manutenção, alimentando, vendo se a gente está indo no caminho que a gente gostaria de estar indo também com esses direitos e cultivando eles mesmo. Qual é a maior dificuldade para você de falar desses assuntos para estudantes? Não sei se você chega a pegar ensino médio, Fundamental 2, como é que é, mas para gente muito jovem, né, que está em colégios que não são judaicos, então, de repente, tem um distanciamento, né, do Holocausto e de toda essa construção de memória sobre a Segunda Guerra. Eu dou aula para o Fundamental 2 e para o médio, eu tenho experiência realmente em toda essa adolescência desses jovens. O que eu tenho reparado que a maior dificuldade, via de regra, é sensibilizar. E sensibilizar para entender que quem estava sofrendo ali durante o genocídio do nazismo eram seres humanos tal qual eles são seres humanos. Essa é a grande dificuldade, eu diria, na disciplina de história em geral. A gente sempre precisa estar sensibilizando os nossos estudantes em relação aos assuntos que a gente vem falando. Aí só uma parênteses, né? Quando a gente está falando sobre a colonização do Brasil e o processo de escravidão, a gente também precisa fazer esse trabalho de sensibilização com eles. E quando a gente vai, sem comparar, evidentemente, mas quando a gente vai falar sobre Segunda Guerra Mundial, nazifascismo, Shoah, genocídio, a dificuldade também está no sensibilizar esses jovens para algo que não aconteceu há tanto tempo assim, que só tem 80 anos que finalizou. Então, a grande dificuldade é ter essa noção que, 80 anos, então meus avós ainda estavam vivos naquele momento, então é algo realmente recente, e seres humanos, tal qual eu, estavam num processo de genocídio em massa, sem enfim, não é nem motivos, porque eu acho que não existe, nunca vai ter motivo para um genocídio acontecer. Então, eu acho que a grande dificuldade, ela passa por aí. Existem em colégios não judaicos, por atender uma maioria, a grande maioria judaica, os traumas que a gente vai chamar de transgeracionais, eles acabam passando para esse estudante também. Então, ele acaba tendo uma maior sensibilização natural, entre muitas aspas, sobre esse assunto. E o jovem que não está permeado nessa família, nessa cultura, nesse espaço, ele ainda tem que fazer o passo anterior de sensibilizar. Então, é muito difícil, é muito complexo esse processo, e o que a gente tem reparado é que quais são as formas de a gente aproximar mais esse jovem a esse conteúdo. Então, quando eu vou falar no 8º ano com eles sobre o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a forma de eu falar com eles é trazer a Anne Frank. Falar assim, olha, uma criança tal qual vocês também passou por esse processo, teve que interromper o processo de escolarização dela, teve que sair de Amsterdã, enfim, aí todo o processo. E você dá um livro para eles, né, o Diário de Anne Frank, para ler na atualidade, também é uma coisa complexa, porque é um livro pesado, é um livro de difícil elaboração. E criaram, que bom, a história em quadrinho da Anne Frank, do diário dela. E aí, com a história em quadrinho, se torna muito mais fácil você acessar o jovem e chegar aos pontos que você quer com eles. E aí é evidente que se o jovem se interessa, ele vai para o diário tradicional da Anne Frank anterior. E já o adolescente no ensino médio, ele já tem mais noção, ele já tem um pouco mais de sensibilidade em relação a esse assunto e a esse tema, de modo geral,
mas às vezes para ele ainda não é palpável esse assunto. Então, sempre quando a gente traz para a atualidade, então quando a gente fala não parou lá, infelizmente passou 80 anos, mas na atualidade a gente ainda vê perseguição de minorias étnicas, de modo geral, e aí vai trazendo dados quantitativos sobre o assunto. Isso também é uma forma de despertar uma curiosidade, um senso crítico desse jovem em relação a esse assunto. E você, digamos, logra êxito, né? Porque é um desafio, né? E hoje em dia há muita gente que fala da falta de empatia dos mais jovens, até uma geração já criada com muita tela, né? E assim, menos olho no olho, e o que acaba sendo, às vezes, uma questão. Eu não sei te dizer, essa é a verdade, porque eu acho que eu só vou ter o resultado quando eu for muito mais velha, quando eles forem muito mais velhos, mas os resultados imediatos, normalmente, via de regra, são bem positivos. A gente realiza muitos projetos, a gente tenta até tirar a narrativa da Shoah, às vezes, um pouco da sala de aula e trazer como questões para além da sala, justamente para gerar um impacto, né, para os estudantes. E, via de regra, a gente vê excelentes resultados em relação a eles, esse senso crítico, essa sensibilidade sobre o assunto, mas realmente, assim, o efeito prático, acho que só daqui a uns 10, 15, 20 anos. Mas eu espero que sim. Vou falar um pouquinho do Memorial às Vítimas do Holocausto no Rio de Janeiro, que é um espaço belíssimo, quem não conhece, vá conhecer. E a Diana esteve ligada, né, a essa instituição. O que norteou, né, acho que esse conteúdo do memorial, Diana, quer dizer, a construção da exposição e por aí vai, porque acho que tem o desafio de falar também para todo mundo, né, um público plural, cujo conhecimento dos fatos ali abordados varia, né, dependendo da pessoa. Sim, o memorial, só um adendo, ele está fechado por hora. Então, infelizmente, eu acho que não vai poder ter visita. Mas o memorial ele é extremamente interessante. Ele vai entrar em contato, vai ter o acervo do Museu de Curitiba, Museu do Holocausto de Curitiba, que já tem um trabalho mais aprofundado, até sobre metodologia de ensino sobre a Shoah. E o memorial ele é interessante porque ele vai buscar sensibilizar esse público geral, carioca, do Rio de Janeiro, e vai buscar sensibilizar tirando o holofote, mas não negando a questão judaica dentro da perseguição. Então, ele vai ter a preocupação de mostrar todas as pessoas não arianas que foram perseguidas ao longo desse processo e como as identidades, muitas vezes, elas não são únicas, né? Então, você pode ter um judeu que, ele, além de judeu, ele é comunista. Você pode ter alguma pessoa que é homossexual e, além de homossexual, ela vai ser anarquista. E Roma e Sinti, que também vão ter ideologias outras. Então, é interessante que ele vai mostrando a pluralidade das identidades, né? Que a pessoa não vai ser judia, ponto, e unicamente judia. Ela pode ser judia e outras N coisas, enfim, e todos os outros iguais. Então, acho essa parte interessante, né? De sensibilizar, trazendo. E aí, depois dessa sensibilização, ele traz fatos sobre o que aconteceu ao longo do processo, o que permitiu que o processo acontecesse, o que aconteceu de fato no processo e como o processo vai ter essa finalização, né? E como em 45 se finaliza, e aí a exposição em si ela termina com a atualidade. Então, como a gente vê histórias de pessoas que foram perseguidas na atualidade, como elas se reinventaram, se reconheceram, se remodelaram nessas novas sociedades, para onde foi a imigração, de modo geral, para onde foram esses refugiados, o que eles começaram a realizar a partir desse novo local de residência, e termina com um questionamento, justamente o questionamento da liberdade, que as liberdades elas não são dadas, elas têm que ser construídas, então até hoje se tem perseguição. O que mais me interessava ali dentro do memorial, de modo geral, era essa questão realmente da pluralidade, e vamos ampliar nossa visão em relação a quem foram as pessoas perseguidas ao longo do processo da Shoah, e com o senso crítico de finalizar que isso aconteceu, temos que ser conscientes sobre o que aconteceu, finalizou 80 anos, mas a gente tem que trazer essa consciência para a atualidade. Então, como a gente pode pegar esse nosso conhecimento histórico
e pensar a nossa atualidade. Que futuro queremos construir a partir dessas informações que a gente teve ao longo da exposição? Ô, Diana, a história de muita gente que está acompanhando a nossa conversa deve ter um ponto de inflexão, a história familiar, né, na Segunda Guerra Mundial, na Shoah. É o caso da minha família, e te pergunto se é o caso da sua família também e pedir para você compartilhar com a gente. É o caso da minha família também. Eu sou a segunda geração de brasileiro nato na família dos dois lados, por parte de pai e lado de mãe. Por parte de pai, a família veio da Alemanha. Minha avó também só vem depois da Noite dos Cristais Quebrados, na Alemanha, então ela ainda chega a ver horrores com os próprios olhos delas, mas ainda pequeno. O meu avô, ele vem mais cedo, mas ele já tinha feito o Abitur, que é o equivalente ao nosso vestibular lá, mas ele ainda não tinha ingressado em nenhuma universidade. Então, eles chegam no Brasil, a minha avó vai direto para Fortaleza e meu avô, ele vem para o Rio de Janeiro, salvo engano. E por lado de mãe, são judeus que vão fugir da Polônia, e aí vão ter histórias muito diferentes. O meu avô, ele vem ainda no início dos anos 30, procurando construir o Brasil, construir a ideia de construir a América e ganhar aqui dentro, e a minha avó, ela já vem um pouco mais tarde, também por conta de perseguições, pogroms específicos nas cidades, e aí ela vem com toda a família para o Rio de Janeiro, ambos chegam no Rio de Janeiro direto. Então, é uma família que, dentro desse mosaico e dentro dessa realidade da própria comunidade judaica carioca, né, ela é bem aí no meio, bem ingressada. É interessante que, para muitas famílias, né, esse trauma, né, de ter fugido da Europa e tal, levou um silêncio durante muitos anos, né? Então, de repente, eu falo mais desse assunto do que a própria minha avó falava, que veio de lá em 39, chegou em 39, em última instância. Sim, realmente, eu acho que por a gente também não ter passado por esse trauma na nossa própria pele, eu acho que a gente também consegue ter mais abertura para falar sobre os assuntos. Mas eu também sempre reparei isso na minha família e sempre foi curioso, porque um lado falava muito menos de como era a vida prévia do que o outro lado. Então, o lado que veio da Polônia, ele não comentava sobre como era a vida na Polônia, enquanto o lado que veio da Alemanha comentava abertamente, né? E sempre se valorizou muito, inclusive a cultura alemã nesse lado, nesses aspectos. A Hannah Arendt, ela fala um pouco sobre isso no Eichmann, no livro do Eichmann em Jerusalém, em que ela vai falar que existe uma relação diferente dos judeus perante o Estado, na Polônia e na Alemanha. Então, a relação de cidadania, a relação do vínculo que você estabelece entre esse cidadão e o Estado se dá de forma tão distintas que faz com que, com os refugiados, né, as pessoas que fugiram, elas também vão falar com as futuras gerações sobre o que elas viveram de forma completamente distinta. E eu observo isso na minha família. Enquanto na Polônia os judeus tinham uma relação muito mais distanciada com o Estado, existia o processo de pogroms que ocorreu ao longo do século XX inteiro, a partir da metade do século XIX, né, até o século XX, de forma sucessiva. Então, eles eram muito mais reclusos, não se falava sobre esse assunto em casa. Quando a gente puxava esse assunto, ninguém gostava de falar sobre, enquanto os judeus na Polônia já se identificavam mais com o Estado alemão, já tinham mais essa relação concreta de sentir cidadão alemão. E aí, quando eles precisam fugir por uma questão de sobrevivência evidente, é óbvio que tem toda uma decepção com o Estado, toda uma frustração com o Estado, mas ainda existe um vínculo emocional com aquele Estado, com aquelas culturas, que não vai ter na Polônia. Eu não sei como é que se dá em outros países da Europa, de modo geral. Como é que você vê o avanço da AfD na Alemanha? Com tristeza, né? Eu acho que eu estou falando assim, mas é realmente por falta de reação. É realmente triste ver que uma Alemanha que há 80 anos finaliza, né, sai derrotada da Segunda Guerra, é ocupada, passa por um processo de redemocratização, de desnazificação, e chega num ponto, vai ser, como já foi colocado aqui, né, uma das grandes porta-vozes de União Europeia, de Estado de Bem-Estar Social. E quando a gente chega agora no século XXI, a gente vê a AfD tomando dimensões grandiosas na Alemanha, surpreendentes, e a gente se questiona
O que aconteceu nesse processo de desnazificação que permitiu com que a AfD crescesse tanto? O que aconteceu nesse processo até de conquista da liberdade que permitiu que um partido que não apoia a liberdade esteja nessa magnitude? Então, é realmente algo que a gente precisa abrir os olhos e ficar preocupado mesmo, e se questionar como foi possível, se tem aspectos do contexto atual da Alemanha que dê para fazer paralelo com o contexto de 33, ou se não dá, e se dá, como a gente pode evitar que eles tomem maiores dimensões dentro, enfim, do espaço do Estado mesmo. Até porque a Alemanha ela tem um processo que o partido político, ao atingir um determinado coeficiente eleitoral, eles têm direito a ter uma fundação. E a gente tem várias dessas fundações até no Brasil, e a ideia dessas fundações é justamente trazer a democracia, debater sobre democracia, ter conversas abertas sobre liberdades, direitos, de modo geral. E a AfD, podendo ter uma fundação dela, também a gente se questiona quais ideais ela vai querer transmitir e desenvolver dentro dessa fundação. Né? Agora, é interessante que, acho que, para a gente entender a AfD, a gente tem que olhar para a própria divisão da Alemanha, né? Porque a AfD é, sobretudo, forte na antiga Alemanha Oriental. E essa construção desses tais valores, né, o debate sobre a humanidade, em última instância, né, e fazer essa releitura, esse entendimento, essa expiação de culpa, em última instância, né, em relação ao passado, se deu muito mais na Alemanha Ocidental, construção de memoriais, museus, etc. e tal. Claro que depois da reunificação isso segue, né, e você tem Berlim, por exemplo, hoje, né, era dividida, como a gente sabe, acho que monumentos incríveis nesse sentido, por exemplo, ali pertinho do Portão de Brandemburgo, aquele memorial para os judeus mortos no Holocausto, que é absolutamente impressionante, mas, de qualquer forma, eu acho que toda essa a maneira como se deu o tratamento do passado da Alemanha Oriental foi diferente, afinal de contas, sim, né? Foram processos de desnazificação muito distintos, né? A gente estava falando sobre uma Alemanha ocupada pela França, Estados Unidos e Inglaterra, que vai estar, e uma outra Alemanha, que vai ser essa Alemanha Oriental, que vai ser ocupada pela União Soviética no momento de Guerra Fria. Então, tudo está acontecendo na Alemanha, né? A Guerra Fria, ela se concretiza no território alemão em alguma medida, e acho que só para acrescentar esse debate, né, é interessante pensar que a União Soviética ela sempre vai se colocar como opositora ao nazismo. Então, quando ela liberta a Alemanha, quando ela vai ser o Exército Vermelho, né, vai ser importante ali na hora da reconquista de Berlim, na hora de toda a libertação e finalização desse processo da guerra, eles também entram quanto nós não somos nazistas, nós somos comunistas. E aí esse processo, ele, de alguma forma, e de N formas, na verdade, né, ele se concretiza depois no dia a dia, na educação, em todo o processo de desnazificação dessa Alemanha, que vai se tornar de nazista em comunista em um curto período de tempo. E aí eu acho que a gente está vendo as reverberações desse processo agora, né? E isso nos leva até ao Dia da Vitória, né, que é na Grande Guerra Patriótica, que é o Dia Nacional na Rússia, justamente 9 de maio, no caso amanhã, aí tem aquele desfile militar, né, cheio de pompa e circunstância, e esse ano o nosso presidente Lula vai estar lá, o que até leva a um questionamento sobre a política externa, né? O que o Brasil quer, afinal de contas, e está cortejando os líderes certos, afinal, né? Não é exatamente um país democrático. E o fato, simplesmente, de a Rússia ter perpetrado uma invasão, né, e a maior guerra em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial, que está em curso ainda, que eu acho que é outra coisa que a gente olha para isso, né, se a gente tivesse 5 anos atrás, não vai acontecer, e de repente é isso, 80 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, está lá uma guerra rolando, afinal.
Sim, pois é como a história funciona, né? Eu não gosto de pensar que a história funciona em ciclos. A gente escuta muito isso, né? A história se repete, a história se repete. Eu prefiro não acreditar que a história se repete, mas que existem elementos da história que a gente precisa ficar antenado, que realmente vão ter muitas similaridades entre si. E aí é exatamente essa contradição que você trouxe, né? A Rússia ela vai ser importante no processo de libertação e de finalização da Segunda Guerra, e aí a gente chega agora, um pouco menos de 80 anos, na época que vai invadir a Ucrânia, você fica assim, mas Rússia, você, logo você. E aí agora vai comemorar, amanhã, né, vai comemorar os 80 anos do fim da guerra, vai ter todo esse processo. São jogos políticos, né, internacionais, de geopolítica internacional, que realmente, às vezes, a gente fica olhando meio embasbacada. Eu, pelo menos, olho de forma embasbacada para esse processo, sem saber reagir a ele e, às vezes, sem saber nem analisá-lo. Essa é a verdade, né? Às vezes eu não sei nem por onde começar. E eu acho que esse é o interessante da história, que é necessário o distanciamento temporal para a gente conseguir olhar para o passado e conseguir analisar ele de forma mais concreta, mais real mesmo, né? Agora, se a gente pensa também no papel que os Estados Unidos tiveram na Segunda Guerra, depois na construção dos valores, né, pós-Segunda Guerra, e na reconstrução da Europa, evidentemente, mas formação do sistema ONU, Declaração Universal dos Direitos do Homem, por aí vai, direitos humanos, e o que acontece hoje nos Estados Unidos com as deportações de imigrantes, etc., 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 também é um tapa na cara, digamos assim. É chocante, né? E a gente vê justamente essas deportações em todos os níveis sociais. A gente vê desde o imigrante completamente ilegal, que vai chegar lá sem nenhum tostão no bolso para tentar ganhar uma vida, até aquele universitário que já está fazendo pesquisa há anos ali dentro, bem assentado no espaço dentro do Estado, né? Então, é realmente se questionar, de pensar assim, que liberdade é essa? Para quem é essa liberdade? Será que eu não estou voltando a pensar nessa chave, entre muitas aspas, ariana, né? A liberdade é para uma pessoa, um perfil específico. Se você sai a um dedinho desse perfil, essa liberdade já não é para você. E o pior, não é nem que essa liberdade não é para você. O que é para você é algo tenebroso. No caso, é a execução ou sair daquele solo nacional de forma barbárie, né? Que a gente vem vendo que as deportações não têm sido também humanas em nenhum nível. Então, é realmente se questionar. E aí você pensa nos Estados Unidos, que vai promover essa ideia de liberdade, de pensamento crítico, realizando deportações que você fala assim, mas as pessoas não têm liberdade para isso, para exercer esse tipo de trabalho, né? Até nas próprias manifestações que ocorreram, a gente se questiona um pouco de que liberdade as pessoas têm, então? Em que país da liberdade é esse? E Estados Unidos que se fortaleceram um bocado a partir de imigrantes, né, e de cabeças pensantes, e, por exemplo, a preocupação muito séria hoje em dia sobre o que vai ser da academia norte-americano, porque tanta gente saiu da Europa, judeus inclusive, e foram para as universidades americanas, e agora começam essas amarras e a dificuldade de obter visto e o financiamento das pesquisas também, afinal de contas, né? Então, se isso não vai ser até um fator de enfraquecimento norte-americano enfim, Estados Unidos tendo sido uma espécie de xerife desse mundo democrático por décadas. Não, e que fez questão de se colocar nessa posição, né? Não foi nem os outros países que colocaram ele enquanto xerife desse lugar. Ele sempre fez questão de se colocar enquanto líder da democracia, o líder da liberdade ao redor do mundo. E é realmente se questionar, né? Para onde a gente está indo? Agora a gente tem visto essas questões. A questão é daqui a 5 anos, eu acho que a gente já vai ter um processo para ver agora e entender quais reflexos teve, como influenciou, como impactou, porque realmente essas questões de pesquisas universitárias que vão trazer um desenvolvimento intelectual muito importante para os Estados Unidos, para grandes universidades ao redor do mundo, a gente fica meio... Se vocês não estão
financiando e colaborando para tudo isso, a gente até se sente desamparado enquanto país, né? Outro país, porque sempre foi o nosso ponto de horizonte. Olha como eles investem na universidade, olha como é realizada a pesquisa científica nesse país. E aí, se os Estados Unidos não andam nesse mesmo ritmo, a gente toma um susto mesmo, enquanto, opa, será que agora a gente tem que redefinir nosso horizonte? Qual vai ser nosso horizonte, né? Eu misturei propositalmente, assim, hard power com soft power, né? Porque eu acho que você é xerife democrático porque você tem hard power. Mas essa questão normativa, o que é o certo? Para onde a gente quer ir, né? Que fala em valores a gente defende, isso está muito ligado a esse pensamento, essa produção intelectual e por aí vai. Acho que as duas coisas, sem dúvida, andaram juntas. Vamos falar um pouco de Israel, Diana, porque Israel, como Estado, né, judeu, está diretamente ligado à Shoah, Segunda Guerra, etc. e tal, e está num momento complicado, para dizer o mínimo, né? Enfim, acho que é até difícil a gente achar adjetivo. Desde 7 de outubro, sem dúvida, né? E há um questionamento, poxa, que país é esse? Que país queremos? É um país que abandona seus reféns, né? Mas mesmo antes, a questão toda do judiciário, que, né, levou multidões para as ruas e leva até hoje, em última instância, né, a crise institucional e as crises que vão se sucedendo. Então, com que olhos você vê Israel hoje e as suas questões, né? Porque você tem uma pluralidade de anseios entre diferentes grupos de israelenses, mas também entre diferentes grupos de judeus da diáspora, sobre o que deve ser Israel. Eu olho no momento com muito receio e muito cuidado para Israel. Eu acho que nesse momento em que está se tentando entender para qual caminho vai, como se vai nesse caminho, é um momento que dá muito espaço para muitas ideias. Ideias que podem ser excelentes e podem vir com essa liberdade, e ideias que podem vir justamente na contramão, e de fechar e de se tornar um país de menos liberdade. Porque eu acho que Israel, uma das questões extremamente interessantes do país é que sempre foi um país que prezou muito pela liberdade geral. Né, e com isso eu quero dizer social, enfim, se a gente for pensar na população LGBTQIA+, a gente sabe que Israel vai ser um lugar onde há um espaço para essas pessoas se demonstrarem, estarem ali presentes. Então eu olho com muito cuidado e muito receio para o que pode acontecer nos próximos passos. Existe uma sociedade que está muito machucada, obviamente, né, de 7 de outubro, que ainda está com essas questões, evidentemente, à flor da pele, que perdeu entes queridos e amados. Então, né, a maioria das famílias, se não todas, vão perder algum familiar, se não algum amigo, se não um amigo de amigo, ou, enfim, sempre vai ter alguém próximo que vai ter sido perdido. Mas, ao mesmo tempo, eu olho para Israel enquanto um lugar de esperança. Eu acho que existe... A história de Israel vem mostrando isso para a gente, enquanto um país que nasce a partir de muita luta também do próprio povo judeu, mas que vai lutar para ter determinadas garantias de direito. Então, acho que a gente escuta um pouco aqui na mídia brasileira sobre as manifestações que ocorrem em Israel há mais de ano, pedindo pela paz, que acontece lá. E a gente, via de regra, olha aqui para outras informações que vêm chegando. Então, eu olho para Israel com muito receio, muito cuidado. Tem tido episódios realmente preocupantes e que vêm se levando para outros países, né? Então, de ter secretários israelenses pedindo para alguns determinados autores não estarem presentes em eventos literários, o que eu olho com receio para isso, dado que a gente vive numa sociedade democrática, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um caldeirão de ideias que existe uma possibilidade de renascer, talvez seja o termo, né? Um Israel mais plural, com maior liberdade, com maior entendimento sobre a relação que vai se construir com a Palestina, com o povo árabe de modo geral, com o povo muçulmano, que é o X da questão desde sempre. Então, realmente, eu espero uma Israel que tenha um pensamento crítico e mais libertário em relação a como vai se dar o convívio desses dois povos. E aí, juntando um assunto com o outro, né,
a gente estava falando um tanto de Europa, Alemanha e tal, e agora Israel. A gente tem um novo chanceler na Alemanha, né, que acabou de ser eleito pelo Bundestag. Foi até complicado, porque teve que ter uma segunda votação, não foi elementar. A AfD, da qual a gente falou, dizia, então tem que ter novas eleições, etc. e tal. E a Alemanha, por que eu estou trazendo? Porque tem sido um aliado importante para Israel, né, nos últimos anos, décadas e tal. E agora tem um desafio para o próprio chanceler Friedrich Merz. Bom, e esse plano aí do Netanyahu para Gaza, né, e reféns, etc. e tal, está no ar. Eu disse isso. Bom, vou ter que lidar com isso, né? Quer dizer, claro que acaba sendo um desafio político para ele também, porque ele está sempre falando com a própria... Tem o seu público interno também, que é aquele que tem que prestar satisfações. E o mundo olhando, né, bom, o que Israel quer com Gaza, afinal de contas, o que este governo quer fazer ali. Sim, a Alemanha ela vai ter na Constituição uma obrigação de cuidar da segurança de Israel. Então, existe uma questão para além de quem está ocupando o cargo de primeiro-ministro, que precisa se preocupar com Israel. Eles não podem simplesmente ignorar a existência do Estado, muito menos o que vem acontecendo. Então, é um jogo político muito forte de para onde a sociedade está caminhando, se ela caminha num processo de estar apoiando Israel e aonde a Constituição se encontra. E o primeiro-ministro tem que balancear realmente todos esses jogos políticos, esses poderes políticos, é um desafio enorme. Eu estou curiosa para entender em que direção a Alemanha vai caminhar em relação a Israel mesmo, e até de protagonismo em relação à pacificação de Israel, de finalização da guerra. Se vai buscar tomar algum protagonismo ou vai continuar mais quieto? Sim, sem dúvida nenhuma. Bom, e eu mencionei o Lula, né? Enfim, na Rússia, teremos nosso presidente em Moscou essa semana, nessa sexta-feira. E que leitura você faz dessa presença dele? Não serão tantos chefes de Estado assim, Estado e governo presentes, e Xi Jinping vai estar por lá também. A gente sabe que tem um pragmatismo aí da política externa brasileira de ter relações diferentes com diferentes parceiros, e a Rússia acaba estando ali no âmbito dos BRICS, enfim, tem uma importância nesse sentido. Mas que análise você faz dessa presença dele lá? Eu acho que existe uma responsabilidade eu não sei, mas ao longo da história, o Estado brasileiro sempre foi muito presente em relações internacionais, em geopolítica internacional, sempre gostou de estar presente nos ambientes. E o Lula me parece seguir exatamente esse caminho, de manter uma relação brasileira com outros países, nem que seja de forma maquiada. Então, me parece que ele está fazendo até de uma proforma mesmo, enquanto o Brasil deve estar lá, e existe a importância para o Brasil dos BRICS, né? E da importância de cultivar essas relações institucionais para que os BRICS realmente se consolidem cada vez mais e consigam se desenvolver mais. Então, apesar de ter questões geopolíticas, ideológicas, de modo geral, de o presidente brasileiro estar indo pisar em solo russo num momento como esse, existem também questões geopolíticas que devem ser levadas em consideração nesse momento. E também levar em consideração que o evento, né, se pensar específico unicamente no evento que o Lula vai, que é o evento de libertação, de finalização da Segunda Guerra, é um evento que é extremamente legítimo o Brasil estar também presente e ter uma imagem ali de presença nesse lugar. Não que ele não possa estar presente em outros eventos sobre a finalização da guerra, mas eu acho que existe uma questão ali que o Brasil vê enquanto importante de ser cultivado mesmo. Diana, super te agradeço por essa conversa, assim,
Foi realmente um prazer, Diana, que dá aula pra caramba, foi difícil a gente achar uma janelinha na agenda dela, não, tal horário eu tenho reunião na escola, tal horário eu estou em sala de aula, vida de professor não é elementar, né, Diana? Mas Não. super conseguimos. Sim, eu que agradeço, obrigada por ter sido persistente, inclusive é realmente uma agenda que tem que ir se encaixando que nem peça de Lego. Agradeço muito o convite, agradeço ao IB, que é um instituto que eu já acompanho há muito tempo, que eu adoro. Então, muito obrigada por essa oportunidade, de verdade. Foi muito bom essa conversa. Obrigada de novo e obrigada a vocês também pela companhia, pela atenção. Até a próxima, gente.